É difícil ter um jardim que não tenha a necessidade de ter uma cerca viva. E para que serve esse elemento? Para proteger, para dar privacidade. Inclusive, as cercas vivas, atualmente, estão funcionando como um muro verde nas construções, substituindo alambrados, cercas, muros, criando uma barreira entre as residências e criando um efeito muito harmonioso na paisagem. Então, a cerca viva tem inúmeras funções e hoje vamos mostrar 4 espécies para vocês ideais para a formação de uma cerca viva. Vamos lá? Essa planta, para quem não conhece, é a Thunbergia arbustiva, conhecida também como Thunbergia erecta. Sim, Thunbergia eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar que é aquela belíssima trepadeira, só que muito vigorosa. Essa é a versão, a prima arbustiva dela e que não deixa de ser diferente, ela também tem um crescimento rápido, que para cerca viva isso é muito vantajoso, você consegue ter logo o desenvolvimento da sua cerca viva e com isso obtendo uma privacidade imediata. A Thunbergia arbustiva é de crescimento muito rápido, é uma planta de fácil cultivo, pode ser cultivada em todo o Brasil, só nas regiões sujeitas a geadas. Ela sofre um pouquinho no inverno, só que depois ela volta a rebrotar na primavera tranquilamente, tá bom? Qual é a vantagem da Thunbergia além do crescimento rápido? Diferente de outras cercas vivas que formam um paredão verde, e que às vezes acaba se tornando monótono, a Thunbergia arbustiva ela produz muitas flores, que tanto podem ser adquiridas na tonalidade roxas ou brancas. Então ela acaba quebrando a monotonia da paisagem, inclusive atraindo beija-flores para o jardim. E para você vai gostar de saber que ela é de fácil acesso, ela é uma planta muito barata. E a Em Espanhol Plantas, ela tem um diferencial para quem quer ter essa privacidade imediata, ela produz as Thunbergias em forma de torre. Então você compra elas já condicionadas em bag e com isso você plantando elas uma ao lado da outra, você já consegue ter a sua privacidade imediata. Você não precisa esperar 6 meses, 1 ano para que o vizinho não veja você na sua piscina. Essa é uma novidade e um diferencial para o paisagista que busca inovar e agradar o seu cliente. Plantem Thunbergia que vocês não vão se arrepender. A murta é uma planta muito antiga no paisagismo, que antigamente ela era utilizada como arbusto no jardim, chegando a formar até uma pequena arvoreta. Atualmente, a murta conquistou os paisagistas como cerca viva. Ela é uma planta muito rústica, de fácil crescimento, se adapta em todo o Brasil. Por possuir uma ramagem mais lenhosa, ela oferece uma cerca viva um pouco mais resistente. E uma curiosidade que eu vou contar para vocês, que é muito interessante, a murta, ela pertence à mesma família botânica da laranja. Então, quando ela floresce, essas flores, elas são muito perfumadas, elas exalam um cheiro de flor de laranjeira no jardim, tornando um atrativo ainda maior para você que quer tê-la no seu jardim. Dicas de cultivo: sol pleno. Quando você adquirir murta, um cuidado muito importante. No início do plantio, ela é exigente com água. Não deixe faltar água, não deixe a terra ficar esturricada de seca, porque ela vai sentir, ela vai amarelar e vai cair as folhas. E uma outra dica importante, não deixe a grama esmeralda invadir a murta, o espaço dela, porque aquela competição entre as raízes vai dificultar o crescimento da murta e ela vai acabar amarelando e secando os galhos. Então, use limitador de grama, evite que a grama esmeralda fique competindo com as raízes da murta, ok? As brotações novas, principalmente na primavera, pode ocorrer o surgimento de pulgão. Então fique atento que facilmente uma calda de fumo com sabão, que é um defensivo natural, você consegue eliminar. Se você observar que os ramos, as pontinhas dos galhos estão nascendo retorcidas, aplique um defensivo como calda de fumo que você consegue controlar rapidamente o pulgão, que é uma das pragas que ataca a murta quando ela está fraca. Se ela estiver sendo cultivada a sol pleno, nutrida corretamente, no mínimo 2 vezes ao ano, dificilmente a sua murta vai ser atacada por pragas. Então cuidado com essa nutrição, 2 vezes ao ano já está ótimo para que essa planta cresça bem sadia, encha de folhas e fique muito perfumada.
Uma outra dica que eu quero dar para vocês em relação à poda: se você quer explorar esse perfume de laranjeira no seu jardim, evite podar a murta constantemente. Se você deixar ela dar uma leve descabelada, o que acontece? Na ponta dos galhos, como você está vendo aqui, ó, olha só, é que surgem as flores. Então, se você quer ter flor de murta no seu jardim, evite aquela cerca viva muito simétrica, muito certinha. Que uma cerca viva, ela pode ser um pouco com um aspecto um pouco mais natural, ela não precisa ser podada simetricamente. No caso da murta, se você conseguir deixar ela dar essa respirada, essa liberada nessas brotações novas, ela vai florescer, ela vai ficar com um aspecto mais natural no seu jardim e também ela vai produzir uma folhagem com uma brotação verde claro, proporcionando um contraste muito bonito. Após a floração, aí sim você pode podar a sua murta, dando o formato de cerca viva no jardim. Então, sol pleno, adubação no mínimo 2 vezes por ano e você vai ter esse arbusto perfumado, verde e que proporciona uma privacidade muito interessante no seu jardim. Uma outra espécie ideal para a formação de cerca viva é a brasileiríssima primavera. Mas vocês sabem que primavera, no mercado nós temos a Bougainvillea spectabilis e Bougainvillea glabra. Qual é a diferença? Eu vou falar uma diferença bem rápida. Bougainvillea spectabilis é aquela mais vigorosa que floresce na ponta dos galhos e a Bougainvillea glabra é aquela que floresce em toda a ramagem e possui a folha bem lisa e lustrosa como essa aqui. A Espanhol Plantas produz torres de Bougainvillea glabra, que é essa primavera ideal para cerca viva. Primavera, na minha opinião, é uma das plantas mais resistentes que existem para a formação de cerca viva. Ela é muito rústica, topa qualquer parada e o mais interessante, que além dela formar uma ramagem bem lenhosa, bem densa, evitando que alguém passe entre elas, ela floresce. Então, ao longo de toda a ramagem, essa aqui está iniciando a floração, por exemplo. Ela produz flores em toda a ramagem, porque nessa espécie, a glabra, ela tem a capacidade de florescer até em galhos curtinhos. Já spectabilis não. No momento que você poda, você vai estar eliminando uma futura floração. Primavera, adora sol. Solo, lógico, ela topa qualquer tipo de solo, só que se você oferecer um solo rico em matéria orgânica, com uma adubação pelo menos 2 vezes ao ano, ela vai crescer com maior vigor e vai florescer com uma maior intensidade. Para ela florescer, deixe ela dar uma leve descabelada para ela produzir a floração. Floresceu, terminou a floração, faça a poda de formação para manter o formato da sua cerca viva no jardim. Uma planta rústica, de fácil cultivo, pode ser cultivada em todo o Brasil e a melhor qualidade dela é brasileira. Vamos utilizar plantas nativas no nosso paisagismo. O viburno é um arbusto de origem japonesa que faz parte do paisagismo contemporâneo. É difícil um jardim atual, moderno, que não tenha ele formando cercas vivas, como elemento isolado no jardim ou até mesmo compondo o efeito de um arbusto ornamental em vasos ou grandes jardineiras. A vantagem do viburno é que, pelo crescimento dele moderado, ele não é uma planta de muita manutenção. É uma planta rústica, de fácil cultivo, resistente a pragas e doenças e quando floresce exala um delicioso perfume no ar. Então ele tem inúmeras vantagens na hora de utilizá-lo no jardim. O viburno, para quem não conhece, ele possui uma folhagem verde escura, brilhante e que, conforme é podado, ele fica cada vez mais adensado e fechado. Então esse é um diferencial muito interessante na hora de utilizá-lo como cerca viva, porque a espécie ela faz um fechamento bem denso, então você não consegue observar o que tem por trás dele. Inclusive, além de cerca viva, o viburno é utilizado como pano de fundo para destaque de outras plantas ornamentais que você queira dar destaque no seu jardim. Dicas para cultivo do viburno: sol pleno. Ele até tolera uma meia sombra, ele até se desenvolve na meia sombra, só que ele não vai formar aquela densa ramagem bem fechadinha, que é a característica ornamental dele, e também não vai florescer na meia sombra. No sol pleno, ele cresce, desenvolve bastante folhas
chega a florescer, ele exige um solo um pouco mais rico, então capriche na hora de colocar o substrato, coloque um substrato de boa qualidade, acrescentem um pouco de matéria orgânica como composto ou humus de minhoca, caso o substrato não tenha em sua composição. Irrigação é fundamental nos 3 primeiros meses. Não pode deixar o solo esturricar de seco. É muito importante você regar o seu viburno, senão ele sente e chega a secar. Depois dele bem enraizado, molhar somente quando o solo estiver seco. Mas no início do crescimento ele é muito exigente quanto à irrigação, hein? Fiquem atentos a esse detalhe. Tirando esse detalhezinho da irrigação, no resto ele é pau para toda obra. Podem usar e abusar dele, uma planta maravilhosa que vai dar um toque super contemporâneo ao seu projeto e, além do mais, vai perfumar o seu jardim. Plantem viburno que vocês não vão se arrepender.